Graça e paz, mais uma palavra para nós, a noiva do Senhor. A reflexão ela está hoje inserida em Ezequiel 37, versículo 4 e 5. Assim diz o Senhor. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém? Então, quero compartilhar com vocês hoje sobre um arrebatamento em espírito. Eu estava em oração e naquele momento, em um dado momento, eu fui arrebatada em espírito. E eu estava sobre um altar de uma igreja, um ministério, um templo, né? Uma congregação muito grande. E eu estava ao lado do púlpito, sentada sobre o altar. E naquele momento havia um pregador. Talvez se eu encontrasse com ele na rua, eu poderia até reconhecê-lo pelas características dele, né? Ele usava terno preto e os demais ali assentados sobre o altar, todos vestidos da mesma forma e de forma idêntica com seus ternos. E aquele pregador, ele estava bem empoderado, estava falando com a igreja, e eu fiquei observando porque ele falava com muita arrogância, com muito orgulho, e de repentemente eu ouvi o Espírito Santo. Ele disse: filha, olha onde me colocaram. E eu olhei para a minha esquerda, lá no canto do altar, uma cadeirinha, o Espírito Santo sentado lá. E eu olhei novamente para aquele pregador e de repente Jesus chegou do lado, do meu lado, no caso esquerdo do altar. Ele chegou com vários anjos junto com ele, eram muitos anjos que estavam ali junto com ele, e ele veio para o púlpito. Eu não vi aquele homem saindo, mas eu vi o Senhor Jesus no lugar daquele homem. E ele começou a falar à igreja. Interessante é que ele falava e eu não entendi uma vírgula do que ele falava, porque ele estava falando naquele momento com a igreja. Por isso que nós precisamos saber quando é que Deus fala conosco, quando é que Deus fala com o nosso irmão. E Jesus falando ali com a igreja e eu observando, quando eu vi o Espírito Santo lá no cantinho da igreja, sentado na cadeira: filha, onde eles me colocaram? Ou seja, muitos retiraram o Espírito Santo, porque quem faz e fala tem que ser ele, é ele. Retiraram ele, colocaram ele no escanteio, né? Então, aquele altar, havia um pouco de iluminação sobre ele. A igreja, ele estava no escuro, não totalmente no escuro, porque a luz que estava ali no altar naquele momento que Jesus estava no púlpito, ela passava para dentro, para o templo, né? O templo todo, para todo o templo. E de repente Jesus olhou para mim e ele disse assim: filha, sou eu quem faço. E saiu dali do púlpito e flutuando, ele desceu. Naquele momento que ele desceu do altar, estava repleto de pessoas ali na frente do altar. Sabe as pessoas que vêm diante do altar para receber oração? Estava repleto. E Jesus foi passando por elas. E elas não viam Jesus. E elas foram sendo curadas. E na medida que Jesus foi passando, e quando eu vi que no lugar ali dos bancos, das cadeiras, eram caixões que estavam no lugar dos bancos, ocupando o lugar dos bancos. A igreja estava repleta de caixões.
E Jesus começou a passar no corredor entre os caixões. Na medida que ele ia passando, os caixões, as tampas iam abrindo e as pessoas iam levantando, iam saindo de dentro dos caixões. Então, foi muito forte essa visão que ele me deu, né, em espírito. Me lembro de cada detalhe. E essas duas coisas ficaram bastante marcadas. É uma igreja morta, uma igreja dentro do caixão, uma igreja sem luz, até ambiente, né? Que essa seria a luz, tem que ser a luz do Espírito Santo. O que fizeram com o Senhor, o que muitos ministérios fizeram com o Senhor, colocaram ele no cantinho para escanteio. E ali foi ocupado, aqueles lugares sobre o altar foram ocupados por homens que seguem o mesmo ritmo, que seguem a mesma forma, que um outro está ali arrogante, sabe? O eu está falando acima de tudo. E Jesus tomou aquele lugar e falou com a igreja e me disse: filha, sou eu quem faço. E desceu, e no que ele desceu, ele foi curando aquelas pessoas que estavam ali e elas não viam ele, mas ele estava. E é assim que acontece, é assim que a sua visão, o olho do Espírito tem que visualizar. Todas as vezes que você vai a um templo de adoração, ou na sua casa, ou no seu trabalho, no caminho, no percurso ao trabalho, retornando para sua casa, para sua faculdade, para sua escola, você tem que entender que compreender e aceitar, e visualizar, e crer, acreditar que Jesus está aí. Ele está com você em todos os momentos, em todos os tempos. E que quem ressuscita, essa obra é para o Espírito Santo. Só o Espírito Santo ressuscita o morto. Só ressuscita Jesus, soprando sobre os ossos, soprando sobre as vidas que estão mortas. Só Ele tem esse poder. E que neste momento o Espírito Santo sopre sobre você. O Senhor Jesus sopre sobre você e traga-lhe a vida de volta. Amém? Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo. Beijos da minha alma. Igreja, ressuscita, ressuscita, ressuscita no nome de Jesus.